Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao 30º episódio dessa quarta temporada de Spoilers da Vida. E esse é um episódio de continuação dessa semana, é a segunda parte, onde eu estou falando sobre viés cognitivo, né? Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, fica a sugestão de voltar lá. Também estou colocando alguns conteúdos complementares em vídeo no TikTok, no Instagram, no Reels do Instagram, para que vocês possam acompanhar outros tipos de viéses cognitivos também, e complementar esse conteúdo. Tem também um artigo, todos esses links ficam na descrição do episódio, tá pessoal? E aí, continuando o nosso papo dessa semana, só relembrando, a gente já falou sobre o viés de confirmação, a gente já falou sobre o efeito Dunning-Kruger, falamos sobre o viés da ancoragem, o viés do otimismo, o efeito halo, e hoje eu vou falar sobre alguns outros vieses e também vou entrar em como é que a gente percebe, né? Quais são os sinais que a gente percebe e o que a gente pode fazer para não cair nessa pegadinha, que é a pegadinha dos vieses que acabam influenciando as nossas ações, né? E o primeiro viés que eu queria trazer aqui é o viés do resultado, que é aquele que a gente acaba sendo influenciado por achar que um resultado de uma pessoa, ou de um serviço, ou de um produto é uma coisa super positiva, quando na verdade o resultado dele não está relacionado necessariamente ao produto ou serviço. Vou dar um exemplo, uma pessoa botou ali um produto de emagrecimento, chá de hibisco, e aquele chá de hibisco, tem vários resultados mostrando que a pessoa emagreceu usando aquele chá de hibisco. E na verdade a pessoa emagreceu porque além do chá ela estava fazendo diversas outras dietas, mas isso vai acabar influenciando a sua decisão, por exemplo, de comprar aquele produto, que seria o chá de hibisco, que não necessariamente é o produto que trouxe o resultado final. Esse também se confunde muito com o viés do placebo, né? Que é uma confirmação de que a gente interpreta o resultado da forma como a gente quer, mesmo ele não tendo efeito nenhum sobre o resultado que a gente pode obter. Então você compra lá o seu chá de hibisco, começa a tomar, mas em paralelo você está também fazendo exercício, você está fazendo dieta, e no final você acaba acreditando realmente que funcionou. Nossa, e disseram que funcionava, que é o viés de resultado, eu comprei e funcionou. E na verdade não teve relação nenhuma. Tem um outro que é muito interessante, que ele é chamado de efeito backfire, ou tiro pela culatra, né? Que aí a gente tem uma crença de que quando a gente é confrontado com fatos, e aí a gente tem aquela crença, alguém traz, olha, não é assim, eu vou dar um exemplo que esse é claro. Coca-Cola zero faz mal. Faz mal por quê? Porque ela é cheia, não tem açúcar, beleza, mas não tem calorias, mas ela é rica em sódio. E aí quando alguém vem e mostra, não, mas olha só, numa latinha de Coca-Cola tem menos sódio do que tem num copo de leite, por exemplo. Não, a pessoa não aceita, ela acredita inclusive que está vendo ali um ataque a ela. Então esse efeito, esse viés também é bem interessante. E tem um que no trabalho é bem bacana, não só no trabalho, né? Eu acho que ele acontece em vários momentos da nossa vida, mas principalmente no trabalho, que ele é chamado de custo afundado, né? Eu estou fazendo um projeto, ou eu estou estudando para alguma coisa, e no meio do caminho eu sinto que aquilo realmente não vai ser tão importante para mim. Mas como eu já investi algum tempo, eu vou continuar até o final, mesmo que o esforço seja maior do que o que eu já investi, seja ele financeiro, seja ele de tempo. A mesma coisa acontece quando a gente está assistindo um filme ou lendo um livro, né? A gente pode não não estou gostando, mas a gente tem aquela crença, né? Aquele viés de que não, ou vai melhorar, ou vai valer a pena, alguma coisa eu tenho que extrair daqui. E às vezes a gente acaba gastando nosso dinheiro, nosso tempo, sem necessariamente ter um retorno que a gente espera. E agora, como eu falei já de alguns vieses, eu vou entrar na parte de como é que a gente consegue perceber, quais sinais que a gente avalia de que a gente está tendo ali um viés cognitivo, de que a gente está sendo influenciado por ele. O primeiro ponto é o pensamento inflexível, ou seja, você se apega a uma única perspectiva, a uma única solução, e você ignora as opiniões divergentes. Você sente até um desconforto quando alguém traz aí alternativas que evidenciam coisas diferentes do que você acredita. Um segundo sinal é que você ignora essas evidências, né? Você descarta, ou você minimiza, ou você ridiculariza qualquer fato que contradiz as suas crenças, suas opiniões, o que você está falando ali. Você tenta, inclusive, buscar selecionar informações ou pessoas que vão apoiar as suas próprias ideias, que elas não vão te desafiar, né? O terceiro item seria os julgamentos rápidos e automáticos, ou seja,
Você faz um julgamento ali com base em estereótipo, com base nos seus preconceitos, ou numa primeira impressão que você tem, sem fazer uma análise profunda, sem considerar outras informações adicionais. É uma análise ali muito contextual, ou muito baseada nas suas experiências anteriores. E, obviamente, isso vai ter aí um viés, porque você não vai ter toda a experiência possível para fazer análise de todas as situações, né? O quarto ponto, o quarto sinal, seria a racionalização das decisões. Ou seja, você procura justificar suas decisões, ou as suas ações, ou até mesmo o fato que você está trazendo, e com vieses que são claramente racionais, né? Você usa ali o seu potencial cognitivo para trazer uma explicação lógica que valide as suas escolhas, mesmo que elas não sejam fundamentadas em evidências sólidas, mas existe um racional ali que foi utilizado. O quinto item, né, o quinto sinal seria a previsibilidade excessiva, ou seja, você tende a superestimar a sua capacidade de prever eventos futuros, e aí subestimando incerteza, a complexidade envolvida. Esse é um bom exemplo do submarino, né? Você pode estar ali excessivamente confiante com as suas previsões, mesmo que a realidade possa ser bem diferente, né? O sexto ponto é o foco seletivo, ou seja, você presta atenção apenas em informações que confirmam as suas crenças pré-existentes. Você ignora aquelas que desafiam ou que contradizem as suas crenças. E isso pode levar, sim, a uma visão distorcida da realidade e a exclusão de perspectivas alternativas de outras pessoas que possam, inclusive, complementar num cenário onde você precisa tomar uma decisão. O sétimo ponto é a reação emocional intensa, ou seja, as pessoas que geralmente estão passando por esse viés, elas acabam respondendo de forma muito emocional, de forma muito contundente ou assertiva, principalmente quando elas são desafiadas. E aí isso inclui raiva, isso gera ansiedade, isso gera um desconforto, isso faz com que as pessoas se afastem. Então esse é um ponto que você tem que ter muita atenção. Se você está passando por isso, é provável que você está reforçando aí os seus vieses cognitivos e você está usando eles de forma negativa para a sua tomada de decisão e para as suas ações, né? Então, agora que a gente falou sobre os sinais que você pode perceber, existem também algumas coisas que você pode fazer para lidar com esses vieses. Não quer dizer que eles vão deixar de existir, nem quer dizer que eles são 100% negativos, mas você vai ter mais capacidade de diminuir os seus impactos ou de direcionar os seus impactos e até mesmo de fazer com que eles não influenciem tanto as suas ações. E para minimizar esses impactos negativos na sua vida, é necessário que você tenha consciência. Então, o primeiro ponto é que você esteja ciente desses vieses quando eles acontecem, reconheça que você está sujeito a eles, entenda como é que você pode ser influenciado e quando você está sendo influenciado, e aí você pode fazer anotações, você pode fazer uma reflexão ao final do dia. Não precisa ser uma coisa que, na hora que está acontecendo eu percebi. Não, deixa eu ver quais são os meus gatilhos, o que isso daqui faz, como eu ajo quando isso acontece. Da mesma forma como a gente trabalha na inteligência emocional, aqui também você tem que começar a ter uma autoconsciência. O segundo ponto é se educar, aprender sobre os diferentes tipos de vieses cognitivos, como eles podem afetar as suas decisões, as suas percepções, porque quanto mais você conhecer esses vieses de forma específica, mais capaz você vai ser de identificar e de refletir sobre os seus próprios comportamentos. O terceiro ponto é buscar diferentes perspectivas. Se você estiver ali aberto a ouvir e considerar diferentes pontos de vista, você vai estar diminuindo o impacto do seu viés, do seu direcionamento, das suas crenças, dos seus valores pré-existentes e vai estar tendo aí um equilíbrio na sua visão para evitar, vamos chamar aqui de uma confirmação seletiva, né? E uma coisa que complementa também é fazer perguntas críticas, desafiar os seus próprios pensamentos. Que evidências eu tenho que suportam isso que eu estou falando? Que fatos eu tenho? Será que eu estou só interpretando? Será que isso realmente é uma coisa que pode acontecer ou que vai acontecer? Quais as informações que eu estou ignorando? Tudo isso vai ajudar você a avaliar de forma mais objetiva e com mais informações disponíveis, né? Outro ponto importante é procurar feedback, opinião de outras pessoas em relação às suas ideias, em relação às suas ações, às suas decisões. Esse feedback, se for honesto, ele vai fornecer aí perspectivas diferentes que vão te ajudar a identificar esses vieses e até entender onde eles estão influenciando nas suas percepções. Além disso, ter aquela pausa, né, que a gente sempre fala, eu preciso ter um momento para parar, como eu falei, no final do dia, mas não necessariamente precisa ser no final do dia, mas precisa ter um momento para parar e refletir, dar um passo atrás, entender o que está acontecendo, principalmente quando você estiver diante de decisões importantes, tirar esse tempo para
ponderar, para considerar os pontos de vista, evitar decisões rápidas baseadas só na parte emocional, isso vai ajudar muito a você fugir desses vieses cognitivos. E o último ponto é colaborar com outras pessoas e usar evidências objetivas, ou seja, buscar fontes confiáveis. Não adianta também falar com outras pessoas que vão ter percepções e que não vão ter fatos, né? A gente tem que trabalhar envolvendo as pessoas no processo de tomada de decisões, mas também muito baseado em fatos, na diversidade de perspectivas e de fatos que possam comprovar e ajudar a tomar uma decisão aí, vamos dizer, mais equilibrada. E esses foram os pontos que eu quis juntar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desses 2 episódios. Se gostou, curte, compartilha e a gente se vê semana que vem, pessoal. Um abraço e até lá. E não esquece de acompanhar o conteúdo também no TikTok e no Instagram, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.